Está começando o Revista TST com os principais destaques da semana no Tribunal Superior do Trabalho. E nesta edição você confere: vítima de gordofobia consegue aumentar valor de indenização. Multa de 40% do FGTS não incide sobre valor do aviso prévio indenizado. Desvio de função é a dúvida de hoje do quadro Quero Post. E veja também uma entrevista com o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Lélio Bentes Corrêa, sobre o lançamento do site da Corregedoria. O Revista TST está no ar. O Revista TST começa trazendo um caso de destaque julgado ao longo da semana pela Seção 1 de Dissídios Individuais, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. Veja agora na reportagem. O Tribunal Superior do Trabalho isentou a Petrobras de pagar parte dos encargos trabalhistas devidos por uma empresa contratada pela estatal para executar uma obra. Com a decisão, a Seção 1 de Dissídios Individuais do TST manteve entendimento da quarta turma do tribunal. A discussão do processo ficou em torno de uma questão: se a Petrobras, dona da obra, poderia responder subsidiariamente pelos créditos trabalhistas não pagos a um profissional de uma empresa privada que foi contratada pela estatal. Em segundo grau, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, havia condenado a Petrobras por entender que a estatal não se enquadraria na hipótese de isenção de responsabilidade subsidiária, que na avaliação do TRT se limitaria à pessoa física ou micro e pequenas empresas. Após a condenação, a Petrobras apresentou recurso de revista e o processo chegou à quarta turma do TST. Os ministros reformaram a decisão e afastaram a responsabilidade da estatal. Para os ministros, a exclusão da responsabilidade solidária ou subsidiária por obrigação trabalhista prevista na orientação jurisprudencial número 191 não se restringe à pessoa física ou micro e pequenas empresas, como havia entendido o TRT. De acordo com a orientação jurisprudencial número 191 da Seção 1 de Dissídios Individuais, diante da inexistência da previsão legal específica, o contrato de empreitada de construção civil entre o dono da obra e o empreiteiro não enseja responsabilidade solidária ou subsidiária nas obrigações trabalhistas contraídas pelo empreiteiro, salvo sendo o dono da obra uma empresa construtora ou incorporadora. O que, segundo os ministros da quarta turma, não é o caso da Petrobras. O sindicato da categoria apresentou então embargos e levou o caso à Seção 1 de Dissídios Individuais, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. Na SDI 1, os ministros tiveram o mesmo entendimento da quarta turma. A exclusão de responsabilidade solidária ou subsidiária por obrigação trabalhista a que se refere a OJ número 191 não se restringe à pessoa física ou micro e pequenas empresas. Compreende igualmente empresas de médio e grande porte e entes públicos. Assim, por unanimidade, a SDI 1 não aceitou os embargos apresentados pelo sindicato da categoria, ficando mantida a decisão da quarta turma, que isentou a Petrobras do pagamento de verbas trabalhistas. E na Seção 2 de Dissídios Individuais também tivemos um caso de destaque. E quem traz os detalhes para a gente é a repórter Luana Carvalho. Olá, Luana. Olá, Ana. O caso é sobre um bancário do Itaú que foi demitido por justa causa e pediu na Justiça a reintegração ao emprego ou o pagamento das verbas rescisórias referentes à dispensa imotivada. Ele alegou que a demissão não teria motivo razoável. Em defesa, o banco justificou que sempre cumpriu com as obrigações contratuais e que o empregado foi demitido após violar norma de segurança interna. Isso porque ele enviou arquivos com informações confidenciais de clientes para o e-mail pessoal. Veja na reportagem como o caso foi julgado. O Tribunal Regional do Trabalho, no Rio de Janeiro, negou o pedido do profissional.
O TRT destacou que o artigo 482 da CLT determina os motivos que levam à demissão por justa causa, entre eles o ato de indisciplina e insubordinação, que se encaixa na conduta do bancário. O homem entrou com recurso na seção 2 de dissídios individuais e o relator do caso, o ministro Douglas Alencar Rodrigues, manteve o entendimento do regional. Para o ministro, ficou comprovado que o ato do bancário violou a regra de segurança interna do Itaú. Na era da informação digital, acervos com cadastros de clientes representam ativos valiosíssimos que podem, inclusive, ser negociados no mercado negro, inclusive. O conhecimento de dados pertencentes a clientes, rendas, aplicações, etc., pode colocar esses próprios clientes em risco físico. Então, me parece que a conduta do trabalhador, embora seja única, configurou, sim, falta grave suficiente a ensejar a rescisão do contrato, por justa causa. O ministro Alexandre Agra Belmonte acompanhou o relator. Segundo ele, foram descumpridas regras de conduta do empregado, entre elas probidade e boa-fé. Por isso, considerou que a justa causa foi aplicada corretamente. Determinados atos, diante da gravidade, ensejam a despedida por justa causa de imediato. Mas a ministra Adelaide Miranda Arantes abriu divergência. Segundo a ministra, como aconteceu somente um ato isolado de indisciplina por parte do empregado, a empresa não deveria ter aplicado a pena máxima sem antes ter dado advertências e suspensões. Para ela, o Itaú deveria converter a demissão e pagar as verbas rescisórias ao bancário. Apesar de ser possível ao empregador despedir por justa causa o empregado que comete ato de indisciplina ao se valer de seu poder punitivo na medida máxima, compreendo que, no caso concreto, sob análise, não havia necessidade para tanto. É que a utilização do poder punitivo deve observar gradações, desde advertências, passando por suspensões, até chegar à pena máxima de despedida por justa causa. Acompanharam o relator, ministro Douglas Alencar Rodrigues, para manter a justa causa do empregado, o vice-presidente do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva, os ministros Alexandre Agra Belmonte, Maria Helena Malman e Alexandre Ramos. E favorável à reversão da dispensa e o pagamento das verbas rescisórias, ficou vencida a ministra Adelaide Miranda Arantes. Dessa forma, por maioria de votos, a SDI2 manteve a demissão por justa causa do empregado. Estão abertas as inscrições para o 4º Seminário Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem. O evento será nos dias 25 e 26 de outubro no TST, em Brasília, e pretende estimular discussões e propostas que fomentem o combate ao trabalho infantil no Brasil e promovam o cumprimento da Lei da Aprendizagem. Inscrições gratuitas no site tst.jus.br. E depois do intervalo, quer o post? Saiba como se configura o desvio de função e como comprovar que ele ocorre. Estamos de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do TST. E vamos começar o giro de notícias pela 6ª turma. Uma cozinheira que era insultada pelo chefe por estar acima do peso conseguiu aumentar o valor da indenização por dano moral. Os juízos de 1º e 2º grau haviam condenado a empresa ao pagamento de R$15 mil à profissional, quantia considerada condizente e razoável com o dano provocado. A cozinheira recorreu ao TST. A relatora, ministra Kátia Magalhães Arruda, considerou que o valor arbitrado não observou o princípio da proporcionalidade. Para a ministra, a conduta do chefe poderia, em tese, ser enquadrada na hipótese de discriminação ou gordofobia. Por unanimidade, a turma fixou o valor de R$30 mil para reparação. Balconista de farmácia que aplicava injeções vai receber adicional de insalubridade. A decisão é da 8ª turma. Na reclamação trabalhista, a mulher contou que foi contratada como encarregada de loja pela farmácia Raia Drogazil.
Depois passou a função de balconista e começou também a aplicar medicamentos injetáveis. Ela pediu o adicional de insalubridade e alegou ainda que fazia a limpeza da loja e da sala onde eram aplicadas as injeções. O pedido foi aceito em primeiro grau, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas excluiu a condenação. O TRT considerou que a atividade de aplicar injeções não era habitual e nem permanente. A mulher recorreu então ao Tribunal Superior do Trabalho. Ao examinar o recurso na 8ª turma, a relatora, ministra Maria Cristina Peduzzi, entendeu que é devido o pagamento do adicional de insalubridade em grau médio ao empregado de farmácia que aplica injeções em clientes. O entendimento tem como base o anexo 14 da norma regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho, que menciona como atividades insalubres, trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, com animais ou com material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana. Por unanimidade, a turma condenou a drogaria ao pagamento do adicional de insalubridade. E a 5ª turma entendeu que a multa de 40% do FGTS não incide sobre o valor do aviso prévio indenizado. Um vendedor que trabalhou num supermercado da rede Walmart em Santa Catarina entrou com ação trabalhista alegando que a empresa não depositou na conta do FGTS o percentual do salário referente ao período do aviso prévio. Com isso, no cálculo da multa de 40% devida nos casos de dispensa imotivada, não foi considerada essa parcela de contribuição. O empregado alegou que a súmula 305 do TST orienta que o pagamento relativo ao período de aviso prévio, trabalhado ou indenizado, está sujeito à contribuição para o FGTS. O pedido foi aceito em primeiro e segundo grau, mas no julgamento do recurso do Walmart ao TST, o ministro Breno Medeiros concluiu que a decisão violou a orientação jurisprudencial 42 da seção 1 de dissídios individuais do TST, que considera que o cálculo da multa de 40% do FGTS deve ser feito com base no saldo da conta vinculada na data do efetivo pagamento das verbas rescisórias, desconsiderada a projeção do aviso prévio indenizado por ausência de previsão legal. Por unanimidade, a 5ª turma aceitou o recurso e excluiu o pagamento da multa de 40% do FGTS sobre o aviso prévio indenizado. O Giro de Notícias segue agora para a 3ª turma. A turma considerou inválida a norma coletiva que implantou o regime de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso em atividade insalubre no Hospital Dermatológico de Cruzeiro do Sul, em Rio Branco, no Acre. A ação foi movida por uma auxiliar de limpeza do hospital. Ela prestava serviço no regime de 12 por 36 e que pretendia que a jornada de trabalho fosse invalidada. Ao julgar o caso, o relator, ministro Maurício Godinho Delgado, observou que a prorrogação da jornada ordinária de 8 horas em ambiente insalubre necessita da autorização de autoridade específica nos termos da CLT, o que não ocorreu no caso do hospital. Sendo assim, a profissional vai receber horas extras a partir da 8ª diária. E essa e outras notícias você pode conferir e comentar na página do TST no Facebook. O endereço é facebook.com/TSTJus. E vamos esclarecer uma dúvida trabalhista publicada nas redes sociais com a hashtag Quero Post. E a pergunta publicada no Facebook com a hashtag Quero Post é do Vinícius Veloso. Como se configura o desvio de função e como provar o desvio? Vamos ver na reportagem. Hoje, Cleiton é vigilante, mas já trabalhou como auxiliar de instalação de TV a cabo. Ele conta que acompanhava um técnico e os dois tinham que cumprir as metas exigidas pela empresa. Quanto mais pessoas eles atendiam, maior era a remuneração deles. Para aumentar a produtividade, Cleiton acabava fazendo o trabalho de técnico. Por isso, recorreu à Justiça do Trabalho, alegando desvio de função. Se você não fizesse, dificilmente ele te promovia você.
Para comprovar o desvio de função, ele recorreu ao testemunho de colegas da empresa. Eles foram lá para comprovar que eu fazia, né? De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, no artigo 468, nos contratos individuais de emprego, só é lícita a alteração das condições de trabalho por mútuo consentimento e, ainda assim, desde que não causem direta ou indiretamente prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Alexandre Ramos, destaca que o contrato entre empresa e empregado estabelece a função do trabalhador e o serviço para qual ele foi contratado. Por isso, o registro na carteira de trabalho deve ser respeitado. O desvio de função acontece quando o empregado é contratado para exercer uma determinada função e, no decorrer do contrato, ele é transportado ou passa a desempenhar uma outra função diferente daquela para a qual ele foi contratado. Claro que isso pressupõe que a empresa tem um mínimo de organização da sua estrutura, da sua cadeia de comando, de tal forma que possa ficar evidente, demonstrado que, de fato, ele ocupava uma função e passou a exercer função diferente. Uma segunda prova necessária é que, de fato, tenha havido uma alteração da função, ou seja, que o empregado tenha sido contratado para uma função e tenha desempenhado outra função. E, por fim, o que é mais importante é que tenha havido um prejuízo financeiro, porque o que se busca nessas ações nas quais se discute o desvio de função é uma condenação da empresa em diferenças salariais exatamente pelo exercício de função diferente. O ministro, no entanto, pondera ser preciso avaliar a situação de cada caso, pois nem sempre um serviço a mais imposto é desvio de função. Há casos em que, não obstante o empregado possa exercer uma outra função daquela para a qual foi contratado, se não houver um desequilíbrio do contrato, não há direito a diferenças salariais e a discussão do desvio fica esvaziada. Se a empresa tiver um plano de cargos e salário devidamente homologado, a prova é documental e de muito fácil realização. Há empresas, contudo, que não têm o plano devidamente homologado e a nova legislação, inaugurada agora com a Lei 13.467, dispensa homologação. Então, a empresa pode ter isso documentado por um regulamento de empresas e também a prova é documental ou de fácil realização. E veja outras notícias que marcaram a semana no Tribunal Superior do Trabalho. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou por unanimidade a indicação do desembargador Luiz José Dezena da Silva para o cargo de ministro do TST. Agora, a indicação do nome do desembargador vai ser submetida ao plenário do Senado. Se aprovada, ele tomará posse como novo ministro do TST. Dezena vai ocupar a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Fernando Ezuono, que ocorreu em março. O Tribunal Superior do Trabalho promoveu o Seminário Internacional 30 anos da Constituição Cidadã e 1 ano da Reforma Trabalhista. O evento, que contou com a presença de juristas, advogados e professores brasileiros e estrangeiros, ressaltou a importância da Constituição da República na consolidação dos direitos humanos e sociais. O seminário foi promovido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, em parceria com o Sindicato Nacional dos Auditores do Trabalho e as Associações Nacionais dos Magistrados do Trabalho e dos Procuradores do Trabalho. O ministro Augusto César Leite de Carvalho lançou no TST o livro Democracia e Neoliberalismo, o legado da Constituição de 1988 em tempos de crise. A obra aborda temas como os 30 anos da Constituição da República e os desafios para o futuro do país, de forma clara e que propõe uma reflexão ao cidadão sobre o momento atual do Brasil. A Procuradora Regional do Trabalho, Adriane Reis de Araújo, e o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, Marcelo José Ferlim D'Ambroso, participaram da coordenação do livro. O ministro Aloísio Corrêa da Veiga participou da abertura do 2º workshop sobre procedimentos administrativos da Resolução 235 de 2016 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Durante 2 dias, os participantes trocaram experiências e ideias relativas ao funcionamento do sistema de julgamento de demandas repetitivas e de produção de precedentes judiciais, consolidado pelo Código de Processo Civil de 2015. E no próximo bloco, uma entrevista com o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Lélio Bentes Corrêa, sobre o lançamento do site da Corregedoria. Estamos de volta com Revista TST e hoje aqui no estúdio eu recebo o ministro Lélio Bentes Corrêa, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho. Muito bem-vindo ao nosso programa, ministro. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Ministro, desde que o senhor assumiu a Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, em março deste ano, 7 correições já foram realizadas pelo senhor. Em que consistem essas correições e o que é avaliado nos TRTs? As correições ordinárias são inspeções rotineiras que a Corregedoria faz em cada um dos 24 tribunais regionais do Brasil. Nessas visitas, a Corregedoria verifica o cumprimento de prazos, o andamento, o funcionamento da Justiça do Trabalho naquela região, mas é também uma ótima oportunidade para trocar ideias com desembargadores e desembargadoras, juízes e juízas de primeiro grau, sobre os desafios encontrados na prestação jurisdicional e oportunidades para melhorar a qualidade dessa prestação. Qual avaliação o senhor faz do trabalho desenvolvido até então? Os tribunais regionais de trabalho, até aqui visitados, têm demonstrado uma prestação jurisdicional de qualidade, em sua grande maioria, tem diminuído os prazos na entrega da prestação jurisdicional, tem se dedicado a soluções criativas para vencer os desafios da limitação orçamentária e, de modo geral, todos têm sofrido com a carência de pessoal. Não é? A legislação atualmente em vigor, ela impõe limites, inclusive na substituição de servidores que venham a se aposentar, e isso tem ocasionado dificuldades importantes para todos os tribunais. E o senhor poderia citar alguns exemplos de boas práticas e iniciativas adotadas pelos TRTs? Com toda certeza. Não é? O primeiro aspecto a ser ressaltado é que a reforma trabalhista teve um impacto no número de novas ações ajuizadas e, com isso, permitiu aos tribunais uma oportunidade de diminuir os seus estoques de processos antigos. Então, a manutenção do ritmo de prolação de sentenças e acórdãos tem realmente permitido uma diminuição daquele estoque de processos atrasados na Justiça do Trabalho, uma redução bastante significativa. Mas tem havido também investimentos importantes na solução extrajudicial de conflitos, com a instalação dos centros judiciais de conciliação, os CEJUSCs, que estão à disposição da sociedade para buscar soluções conciliadas para processos que já estejam em andamento. E ainda investimentos na fase de execução dos processos. A execução é um dos grandes desafios da Justiça do Trabalho e os núcleos de pesquisa patrimonial e de efetividade da execução têm apresentado bons resultados na aceleração dos processos de execução. Agora, ministro, a que a gente pode atribuir tantos feitos? Seria o bom relacionamento com os TRTs, a confiança conquistada? O que seria? Sem dúvida. Eu tenho a honra de suceder na Corregedoria-Geral o ministro Renato de Lacerda Paiva, que pautou o seu mandato na Corregedoria por um diálogo aberto, colaborativo com os tribunais regionais,
e essa é a tônica que tenho também imprimido ao trabalho da Corregedoria. Tem encontrado bastante repercussão, uma receptividade bastante importante às recomendações da Corregedoria, às sugestões, e tenho destacado também o empenho dos tribunais regionais do trabalho na promoção da dimensão cidadã da atividade da magistratura. Tanto os núcleos de combate ao trabalho infantil e apoio à aprendizagem, como os núcleos de promoção do trabalho seguro, que se dedicam à conscientização da sociedade e ao deflagrar movimentos que tragam maior conhecimento sobre a importância desses dois temas, tem alcançado bastantes resultados no sentido de congregar tanto órgãos governamentais quanto não governamentais na luta pela promoção desses valores tão fundamentais que são a eliminação do trabalho infantil e a garantia da segurança dos trabalhadores no meio ambiente de trabalho. E este ano, ministro, nós temos uma novidade, que é o lançamento da página da Corregedoria na internet. De que forma, ministro, essa novidade vai aperfeiçoar ainda mais o trabalho? Bem, essa página ela pretende contribuir para uma maior transparência e a melhor visualização por toda a sociedade da realidade da Justiça do Trabalho. Número de processos, prazos para o seu andamento, resultados alcançados, número de conciliações, enfim, pretende-se revelar todo o universo da Justiça do Trabalho e também divulgar as boas práticas que têm rendido tão bons resultados para toda a sociedade. Espera-se com isso que o cidadão e a cidadã brasileiros possam ter uma fonte onde buscar dados reais sobre a situação desse ramo do Poder Judiciário que presta um serviço tão relevante para a sociedade brasileira. E quais serviços a página irá oferecer, ministro? Em primeiro lugar, essa riqueza de dados estatísticos para que os cidadãos e as cidadãs brasileiros possam saber com toda transparência, com toda clareza, quantos processos a Justiça do Trabalho tem, quais os resultados que têm sido alcançados, qual o prazo médio para o seu julgamento e, obviamente, também tenham conhecimento dessas boas práticas que os tribunais têm empreendido com resultados tão satisfatórios para a sociedade. E, obviamente, será um canal de comunicação com a sociedade. A Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho estará aberta para ouvir sugestões, críticas, comentários e atender também, na medida do possível, às dúvidas que qualquer pessoa possa manifestar. Tá ok, ministro. Muito obrigada pela entrevista. Sou eu quem agradeço. Bom, e o programa de hoje fica por aqui, mas você segue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho no nosso site e pelas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.